1 Samuel 17. 1 Samuel 17, Nova Almeida atualizada. 1 Samuel 17, volta a partir do verso 1, para eu poder fechar essa mensagem rapidinho com os irmãos. Eu pedi alguns minutinhos só para fechar. Irmãos, sabem que os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra o povo de Deus. O texto diz que eles estão reunidos em Socó. E a partir do versículo de número 2, você descobre que os homens de Israel, no versículo 2, eles estão reunidos em Elá. Entre Socó e Elá, você tem duas montanhas ali onde eles estão alojados, tem um vale. E é nesse vale que eles vão se enfrentar. O irmão sabe qual é o tamanho do desafio do povo de Deus naquele momento, com um bando de soldados covardes e medrosos e com um rei omisso e pecador. O desafio era gigante, mas o gigante não se chamava Golias. O desafio era o medo, o desafio era o pecado, o desafio era a desobediência. O gigante era bem maior do que Golias. Mas dá uma olhada no gigante que eles podiam ver. Versículo 4. Então, no arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias, era da cidade de Gate, tinha quantos metros, crianças? Quantos metros? Faz para mim aí, qual é a altura do gigante? É isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? 3 metros. Eu não imagino que seja um homem de 3 metros em algum lugar do mundo, deve ter hoje ainda, talvez, eu não sei. E no futuro, no passado, sabemos que tinha, a Bíblia diz que tinha. Você dá uma olhada, por favor, no versículo 5 e veja. Na cabeça um capacete de bronze, uma couraça de escamas de bronze, pesava 60 quilos. Versículo de número 6. Caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. A ponta da sua lança de ferro pesava quantos quilos? Quantos quilos? 7 quilos. Mais de 7 quilos. Se nós pensássemos aqui, irmãos, o tamanho do gigante que eles tinham que derrubar, você diz assim, é normal que a gente decida não lutar. Eu não posso culpar humanamente, entende o que eu estou dizendo? Qualquer soldado, porque esse é um daqueles guerreiros que você não deveria enfrentar. Eu quero colocar aqui algumas das características que eu encontro em Davi para ver o gigante no chão. A primeira coisa que eu vejo que Davi apresentou como sendo um menino de Deus, um rapaz de Deus para vencer o gigante, eu vou chamar, está no versículo de número 20. Pode botar na tela, por favor? Versículo 20. Uma característica de um servo vitorioso, está no versículo 20 do texto. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e fez o quê? Partiu. Davi foi convidado por seu pai a levar trigo e queijo para seus irmãos do campo, porque eles estão há 40 dias, irmãos, nesse confronto direto com o gigante. 40 dias. Eles precisam de água e mantimento. Davi foi levar queijo e trigo tostado. Quando Davi recebe a proposta de ir, é muito importante você pensar, ele tem um rebanho sobre a guarda dele. Davi vai, mas ele deixa alguém cuidando do rebanho. Sabe qual é a primeira característica de um menino vitorioso, de um jovem vitorioso, de um Samuel vitorioso? Sabe qual é a característica? Responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Deus não vai usar irresponsável, não. O pai chegou, chamou e mandou para fazer uma missão. Antes da missão que ele recebeu, já tinha outra. Ele não pode trocar uma pela outra, ele tem que ser responsável pelas duas. Perceba que a responsabilidade é tão importante que no versículo 22, quando Davi chega no campo de batalha com o queijo, com os grãos de trigo, versículo 22, ele deixa a mochila que ele trouxe com quem? Com o guarda. O guarda toma conta enquanto ele vai discutir ali a respeito daquela batalha. Ele não só deixa o rebanho guardado com responsáveis, como também deixa a mochila com quem? O responsável. Deixa eu perguntar aqui, mamãe, me entrega aqui. Quem aqui já perdeu a mochila no colégio? Levanta a mão. 2, 3, 4. Olha isso aí. Se continuar, tem mais, hein? Quem perdeu caderno, lápis, levanta a mão. Caderno, lápis, todo mundo já perdeu. Eu já perdi umas 2 mochilas. A mãe também levantou a mão ali, eu também. Irmãos, a coisa mais importante. Estão comigo, sim ou não? Para vencer gigantes, repita comigo. Responsabilidade.
Chama seu filho a responsabilidade, sabe, pai? Porque amanhã ele vai ter que vencer muitos desafios. E se ele for um irresponsável, ele vai transmitir o quê? Irresponsabilidade. Você só vence gigante, viu, Guilherme? Com responsabilidade. É preciso ser responsável. Eu quero colocar uma segunda característica que eu vejo. Claramente, ele faz com que o nosso Davi seja vitorioso. Dá uma olhada no versículo de número 32. Verso 32 está na tela do mesmo capítulo. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele, do gigante. Este seu servo irá lutar contra este filisteu. Davi se apresenta como senhor ou como servo? Davi se apresenta como senhor ou como servo? Servo é arrogante ou é humilde? Então, segunda característica. A primeira é responsabilidade. Qual é a segunda? Deus vai exaltar o arrogante? Deus abate o soberbo. Ele exalta os humildes. Amém, irmão? Quando você for lutar, vá para o campo com a armadura certa. Vá para a batalha movido pelo poder de Deus. Não seja irresponsável e não seja o quê? Arrogante. Seja o quê, crianças? Humilde. O segredo para vencer o gigante é a humildade. Se você quiser vencer o gigante, há um terceiro gigante que se apresenta, irmãos, aqui, na minha percepção, agora é uma característica. Ele se apresenta com responsabilidade e com humildade. Mas o gigante se levantou muito antes de Golias. E o primeiro gigante que Davi enfrenta no campo de batalha não é Golias. Veja o verso 33. 33. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele guerreiro o quê? Um guerreiro desde a mocidade. Eu não sei se você já foi, de certa forma, desprezado ou desacreditado por alguém quando lhe deram uma missão. Ah, fulano foi dar uma missão para você e de repente alguém disse: aquele fulano ali não é capaz. Qual é o primeiro gigante que você tem que enfrentar antes de enfrentar o pior gigante no campo de batalha? Eu chamo de descrédito e desconfiança. Não é só você não acreditar, não. É aquele monte de gente que diz assim: você não é capaz. Quando você for lutar com um gigante como Golias, a primeira coisa que você tem que aprender é enfrentar e crer. Muita gente vai dizer: isso é impossível, você não pode fazer, você não vai conseguir, você é jovem demais, você é pequeno demais, você é humilde demais, você não é preparado para esta missão. Preste atenção, se Deus falar com você, vá. Seja humilde, responsável, vença o descrédito e a desconfiança de quem não confia em você e lute em nome de Deus. Quem crê, diga amém. Como é que você vence um gigante como Golias? Como é que você vence um filisteu daquele tamanho e daquela grandeza? Eu quero chamar aqui de volta, por favor, o urso e o leão. Tragam aqui o urso e o leão. Volta aqui o urso e o leão, por favor. Esses dois aqui são muito importantes para a conversa que nós vamos ter agora. Vem cá, seu leão. Só não come a minha mão, não. Vem cá. O versículo de número 34 vai nos dar duas condições para enfrentarmos e mostrarmos que nós temos. Vem cá, senta aqui comigo. Senta aqui. Senta você aqui. Senta você aqui, ó. Aqui, senta aqui. Abra, por favor, irmãos, sua Bíblia e veja o verso 34. Este servo apacentava ovelhas do pai quando vinha quem? Esse aqui? Mete medo não, né? Quando vinha um leão. E mais quem? Mete medo não. O problema é que lá o negócio era outro, né? Sabe qual é a característica de um vitorioso que entra no campo de batalha já vitorioso? Ele não se torna corajoso. Ele é corajoso. Então pensa comigo. Responsabilidade, diga amém. Pensa comigo. Humildade. Amém? Tem que vencer os gigantes que vêm antes da batalha. Descrédito, desconfiança, gente que duvida do seu potencial e da sua capacidade. Mas tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Ah, fala mais alto, irmão. Tem que ter o quê? Olha para teu irmão e fala assim: coragem, irmão. O gigante vai cair. Sabe quando você for testemunhar do Evangelho de Jesus e parecer que tem diante de você um urso e um leão? Faz o quê? Tenha coragem. Seja corajoso. Fala de novo. Coragem. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor. Porque o temor do homem que teme a Deus o faz ousado e corajoso. Por isso, tampinha de gente venceu um gigante
filisteu. Porque ele era o quê, irmãos? Corajoso. Vamos terminar, que eu prometi que era curtinho. Daqui a pouco as mamães vão ficar muito bravas comigo aí, né? Vamos dar uma olhada no verso 37. Estou terminando já. Verso 37. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. A coragem que ele tinha estava firmada nele? Não. A coragem que ele tinha era pautada no tamanho, na força, na experiência dele? Não. Dá uma olhada no verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Quem livrou ele? Então aonde estava a fé de Davi? Nele mesmo ou no Senhor? Então vamos colocar mais uma característica do guerreiro vitorioso. Fé no Senhor. É fé no Senhor, meu irmão. Não seja antropocêntrico, não. Você não é o centro do mundo, não. Você não é o ponto fraco de Deus. Você confia no Senhor. A vitória de Davi tem um caminho muito claro. Ele confiava no Senhor. Agora eu quero colocar uma característica muito grande, muito poderosa, de um menino e de uma menina vitoriosa. Dá uma olhada no verso 38. Vamos lá. 38. Saul vestiu a Davi com sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. Irmãos, Davi seria vitorioso se lutasse com a armadura de Saul? Sim ou não? Não tem nenhuma possibilidade. Sabe por quê? Deus usa pessoas autênticas. Negócio de máscara, fingimento, disfarçatez. Não. Seja você mesmo. Deus usa você no auge do seu potencial e de suas habilidades. Uma marca de um cristão vitorioso é a autenticidade. Ele é quem ele é. Ele não se inventa, ele não se esconde, ele não disfarça. Ele é quem ele é. Ele luta com as armas que tem, com o potencial que tem. Ele luta em nome do Senhor dos Exércitos. Que tem de gente maquiada e mascarada por aí, corra dele. Ensina teu filho a ser verdadeiro. Se aprender a fingir, se aprender a contar história, se aprender a mentir, vai ser vitorioso, irmãos? Então, pai, olhe nos olhos do seu filho e diga: quer vencer gigantes? Seja verdadeiro. Não se esconda atrás das armaduras de ninguém, não. Vamos terminar. Para vencer o gigante, Davi teve que vencer o desprezo. O primeiro gigante que Davi enfrentou foi o descrédito e a desconfiança do rei que não confiava nele. Lembra disso? O primeiro gigante que ele enfrentou, desprezo e descrédito. Qual foi o segundo gigante que ele enfrentou antes de Golias? Dá uma olhada, por favor, no versículo 42, corrija aí. 42. O filisteu olhou e vendo Davi. Já foi desprezado aqui por alguém? Alguém aqui já foi desprezado? É ruim demais. É horrível, já gritaram ali. É muito ruim. Só olha para você e despreza você. Trata você com desdém. O cristão às vezes é tão desprezado que a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós. Quantas vezes o desprezo do mundo é dirigido para o crente? O segundo gigante que Davi venceu antes de Golias foi o desprezo dele. O gigante olhou para ele e disse: você é um moço muito ruivo, você é um coitado, você é um ninguém. Eu não entendo que você pode me vencer. Agora, como Davi foi vitorioso? Vamos lá, pessoal, a igreja vai ler comigo agora o verso 45. Toda a igreja comigo, verso 45, vamos terminar o sermão. Todos juntos? Davi, porém... Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Irmãos, Davi lutou em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Quando você ora em nome de quem? Quando você ora em nome de... Lembre de uma coisa, você é pecador. Lembre de uma coisa, você é desacreditado. Lembre de uma coisa, o mundo não confia em você e o mundo despreza você. Você só vence porque Jesus creditou algo de valor na sua conta. Você só vence pelo sangue de Jesus. Você só vence pelo nome de Jesus. Você só vence pelo poder de Jesus. Se você for no seu nome, no seu poder, você perde, filho. Mas se você lutar todas as suas batalhas espirituais no nome do Senhor dos Exércitos, você será vitorioso. Se você crê, diga amém. Dá uma olhada no verso 46. Hoje mesmo
o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Toda esta multidão saberá que o Senhor não salva, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Sabe qual foi o segredo da vitória de Davi? Versículo 47, a última frase, coloca a frase anterior. Versículo 47, porque do Senhor é a... Repita comigo assim, porque do Senhor é a... Porque do Senhor é a guerra. Feche teus olhos, vamos orar? Eu queria orar com as crianças também neste momento. Eu oro com os pequeninos da nossa igreja e com os pais que estão aqui. Irmãos, nós temos que enfrentar gigantes todos os dias. Eu oro para que nessa noite você tome decisões importantes que eu encontrei com você hoje na palavra de Deus, no caminho do menino Davi, quando venceu o gigante Golias. Irmãos, seja responsável. Tudo que Deus confiar nas mãos para você fazer, faça. A Bíblia diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Seja responsável. Se Deus lhe deu 1 talento, 2 talentos, 4 talentos, 5 talentos, faça o quê? Multiplique. Seja responsável. Uma segunda recomendação, seja humilde. Deus não vai honrar arrogantes, não vai usar pessoas que lutam em seu nome. Seja humilde. Uma terceira condição, eu oro e peço a Deus que você orando comigo agora diga assim, Senhor, faça de mim um servo corajoso e mais corajoso para cumprir a tua vontade. Aprenda hoje a vencer o descrédito, a desconfiança e o desprezo. Coloque, deposite toda a sua fé no Senhor. Só o Senhor nos protege de animais ferozes como esses aqui. Só o Senhor nos faz corajosos para enfrentar desafios como aqueles que Davi enfrentava todos os dias para proteger as suas ovelhas. Mas o segredo da vitória de Davi é que ele disse, porque a batalha é do Senhor.